Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada irmão, cada irmã, cada amigo que nos assiste, cada congregado. Hoje vamos fazer a mensagem do culto, direto aqui de nossa casa, que estamos com a Covid, estamos isolados, mas não deixaremos de levar a palavra para a amada igreja. É com grande amor, com grande dedicação que nós continuamos a pregar o Evangelho. E vamos orar a Deus pedindo que Ele passe logo esse momento de enfermidade e que outros irmãos também que estão acometidos possam também ficar curados. E na próxima quarta-feira a igreja estará reunida em oração. Vamos orar. Senhor e eterno Pai, muito obrigado a Deus por esse momento em que estamos passando, Senhor. Obrigado porque temos certeza que não será uma doença que irá nos parar de falar do Teu Evangelho. Obrigado pela Igreja Batista Manancial. Derrama a bênção, Senhor, nesse povo que tem fé, esse povo que é servo. E te pedimos, Espírito Santo, que nos use agora para levar essa palavra para a amada igreja e todos aqueles que nos ouvem. E que possamos entender o teu recado, meu Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos falar hoje no livro de Filipenses. Abra a sua Bíblia no livro, na carta aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a começar do versículo 1. Eu vou ler e os amados acompanham aí em suas Bíblias. O título é Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Começa assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo do perseguidor da igreja, a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reportei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação, suas aflições, sendo feito conforme a sua morte,
para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Senhor eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a compreender. Fica conosco, nos abençoa em nome, por amor de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui Paulo escrevendo aos Filipenses, e nós vamos ver aqui alguns detalhes importantes. Primeiro, no início da igreja, lá, com Jesus, depois que Jesus vai aos céus, a gente vai ver que aqueles primeiros cristãos, eles tinham arraigado, eles tinham impregnado em suas vidas o judaísmo, as tradições, as leis. Era um povo muito legalista, era um povo que queria andar ali segundo as leis, de acordo com o pensamento deles. Então, a lei de Moisés era o que eles queriam primar, mas da forma e do entendimento que eles faziam, que os fariseus interpretavam, Então nós víamos ali que existia muitos ritos e cerimônias naquela época, e Jesus, ele veio anunciar o evangelho de salvação. Jesus veio anunciar um novo pacto, mas os primeiros cristãos estavam muito presos ao judaísmo, eram legalistas aos 10 mandamentos, não queriam mudar. Vejam só, um povo que aceitou a Cristo, mas que ainda estavam presos às tradições e não queriam mudar, queriam aceitar Cristo, mas continuar do mesmo jeito. E com isso a gente vai ver o quê? Quando Jerusalém foi destruída, é como se destruísse aquele ícone da tradição, do cerimonialismo, do legalismo. Com isso, o evangelho já estava bem espalhado na região, já estava bem divulgado entre os gentios. Então já não eram mais só judeus, os gentios também estavam se convertendo ao evangelho. E com a nova geração de cristãos, porque a primeira geração, ela quase toda veio ser renovada, Muitos faleceram e foram surgindo novos cristãos, mas mesmo assim ainda tínhamos cristãos judaicos presos ao legalismo, E o evangelho cresceu nas igrejas, porque vai chegar justamente a época que o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo, todos nós lembramos como foi a sua conversão. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor dos crentes. Paulo era uma pessoa bem formada. Paulo era um cidadão romano. Paulo teve as melhores instruções. Paulo era ativista contra o evangelho. Mas quando Paulo aceita Cristo, quando Paulo muda de vida, muda de perfil, os antigos cristãos demoraram a aceitar essa mudança, porque achavam que ele tinha que ser do jeito que alguns pensavam que deveria ser. E Paulo começa a pregar aos gentios e foi muito criticado por isso.
Paulo, né, e os gentios eram chamados de destruidores da lei de Moisés. Da mesma forma que Jesus também foi dito que ele não veio cumprir as leis de Moisés, mas Jesus disse: eu vim cumprir a lei de Moisés, mas na ótica de Deus, como Deus vê, e não como o homem achava que deveria ser. Paulo, né, estava junto de vários judeus, e os judeus continuavam a aceitar Jesus, e estava crescendo. Paulo sofreu perseguição de crentes judeus. Vejam só, ele estava ali a pregar o evangelho de transformação, ele estava ali a pregar a palavra de Deus, e mesmo assim ainda foi perseguido, porque aqueles antigos ainda mantinham aquele legalismo, as tradições e as cerimônias, né? E hoje a gente vê que isso ainda existe. Quantos legalistas nós temos dentro da igreja? Pessoas que estão presas a detalhes que não levam a lugar nenhum, porque o amor de Deus está acima de qualquer detalhe que venha surgir. O amor de Deus, ele é algo que o homem não entende. O perdão de Deus é algo que o homem não entende, e acha e fica preso ao achismo, porque a legalidade, porque o código de ética, porque as normas, porque o estatuto. Mas temos que nos preocupar com a palavra de Deus. O amor de Deus, ele veio mudar toda a tradição, veio mudar todo o legalismo. Por isso que Cristo foi perseguido, por isso que Paulo foi perseguido. E a gente vai ver que para ser o verdadeiro cristão eram aqueles que tinham um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Aqueles primeiros cristãos, eles conheceram a Jesus, mas ainda não tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence de todo o pecado. O Espírito Santo nos modifica, faz-nos deixar para trás ideias legalistas, porque eu acho, porque eu penso, porque o estatuto, porque o código de ética, tudo inventado pelo homem. Porque Cristo veio cumprir a lei, mas os fariseus, os saduceus, os judeus não aceitavam, porque eles não sabiam praticar a lei. E nós vamos ver que os verdadeiros cristãos são os que têm as suas próprias opiniões, né? Ou seja, aqueles que têm as suas próprias opiniões não são os verdadeiros cristãos, porque quando nós aceitamos a Cristo, nova criatura nós somos. Eu sempre disse para alguns: nós vamos mudar muito as nossas opiniões, porque a opinião é nossa. E nós temos que pensar como Cristo pensou. Nós temos que pensar como Deus pensa. Então a minha opinião é legalismo. A opinião de Deus é amor. Nós somos novas criaturas. Então, com base nisso, meus queridos, o capítulo 3 de Filipenses, Paulo estava preocupado. Preocupado, sabe com o quê? Com aqueles crentes que se dizem crentes, que ficam atrapalhando o crescimento da igreja. Aqueles crentes que ficam desfazendo os ensinamentos que são passados para a igreja conforme a palavra de Deus. E Paulo estava vendo que aquela igreja lá em Filipenses estava sendo destruída doutrinariamente. E ele manda essa carta para eles. E ele já começa dizendo isso: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, que não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Ou seja, ele está dizendo que ele já escreveu outras cartas e está escrevendo de novo, e ele não se aborrece. E eu também digo aos senhores, meus queridos irmãos, eu também não vou me aborrecer
porque eu sempre vou falar no amor de Deus, eu sempre vou falar no reino de Deus, porque sem esse entendimento é impossível agradar a Deus, porque Deus quer implantar o reino de Deus na sua vida. Deus quer implantar o reino de Deus aqui, a partir de você. Então vai ser necessário falar a mesma coisa várias vezes, para que vocês não se percam, vocês não entrem em vãs doutrinas. E é para a segurança de vós, ele diz no primeiro versículo. Ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, e os da circuncisão, ou seja, da tradição. A circuncisão seria parecido com o batismo. Era um batismo para o judeu, quando o jovem, o adolescente virava jovem, virava homem, tinha que ser circuncidado. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer sim um batismo, porque você é uma nova criatura. Agora você é cidadão dos céus, você é embaixador de Cristo. Não é uma circuncisão, não é um procedimento litúrgico ou que vem de tradições. E a gente vai ver, né, que ele fala no versículo 3, porque a circuncisão somos nós é que somos a circuncisão, nós é que somos a tradição, né, porque servimos a Deus no Espírito. Esse sim deve ser a nossa circuncisão, a nossa tradição. Não pode, isso não pode, aquilo não pode. Se Jesus estivesse aqui, ele autorizava ou não autorizaria? Hein? Temos que pensar como Cristo pensou. Temos que agir como Cristo agiu. E vamos parar de demagogia. Vamos parar de sermos legalistas. Saber a lei na ponta da língua, mas não cumpre nada. Fica atrapalhando a igreja de crescer. E ele continua lá, né? Ainda que ele fala da carne, não podemos confiar na carne, porque o desejo da carne é lutar contra o Espírito. Nós temos que alimentar o Espírito Santo, porque existe uma guerra entre a carne e o Espírito. E você vai alimentar o quê? O Espírito ou a carne? A lei é a carne, os dogmas são a carne, o estatuto é carne. Mas a palavra de Deus é Espírito, é a palavra que nos modifica, é a palavra que nos dá força de continuar. Muitos poderão te chamar de doido, mas você está falando do Evangelho, você está enfrentando homens para consagrar vidas para o céu, para consagrar vidas para o campo. E eu não tenho medo de fazer isso, porque eu estou cumprindo a vontade do Pai. Eu estou com a palavra de salvação. Eu não estou com estatuto de igreja nenhuma. E vamos continuar pregando o Evangelho, seja presencialmente ou seja pela internet. E muitos, não, mas pela internet não pode, pela internet não tem emoção. Quem disse que não tem? Não tem emoção ficando calado. Não tem emoção boicotando o trabalho da igreja. Isso não tem emoção. Mas nós precisamos falar, romper com o paradigma desse mundo, que quer dizer que você está doido, que quer dizer que você não tem juízo, que quer dizer que você foi antiético. Que seja antiético, mas para a honra e para a glória do nome de Jesus. O que adianta ética entre homens e faltar ética para com Deus? Estamos aqui para servir a Deus e não servir a esse mundo. Esse mundo tem cobrado a você adoração e nós estamos sendo enganados. A igreja está sendo enganada. Não podemos continuar sendo enganados. Temos que decidir: eu vou seguir a Jesus ou vou seguir ao mundo? No meio você será vomitado. E ele vai seguir mais para frente e vai dizer aqui no versículo 10:
conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado. E no versículo 13, no 13 ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim. Meus amados irmãos, esquecendo das coisas que para trás ficaram, o velho homem, o velho código de ética, o velho código de conduta, esse sim vai ficar para trás. Mas agora eu prossigo para um novo alvo, o alvo que é Cristo, é o novo pacto entre Deus e o homem, Jesus Cristo Salvador. A esse eu tenho que servir, a esse eu tenho que ser fiel, a esse eu tenho que honrar, e todo aquele que andar por esses caminhos, eu honrarei, eu estarei de lado, porque estaremos fazendo a vontade do Pai. E ele vai dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Se estão gostando de mim ou não, se A, B, C não gosta, mas eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou falando aqui o que Paulo falou para os filipenses, porque tinha gente dentro da igreja querendo destruir o evangelho, tinha gente fora da igreja querendo destruir o evangelho, com aquele evangelho que ficou para trás, aqueles ensinamentos que ficaram para trás, ensinamentos que não eram de salvação, eram ensinamentos de orgulho, de legalismo, de vaidade, porque o verdadeiro evangelho é esse, Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho é preparar homens para mandar para o campo. O verdadeiro evangelho é o que salva, é o que você fala e não tem vergonha. Meu querido, amado irmão, eu venho aqui falar, encerrando, que 2020 ficou para trás. 2020 ficou para trás. A história da Igreja Batista Manancial está registrada. Quem ajudou, quem atrapalhou, quem boicotou, está tudo registrado. Mas Paulo vem dizer o quê? As coisas passaram. Estamos em 2021. Como você vai trabalhar esse ano para a igreja? Como você vai trabalhar para Cristo? Como você vai trabalhar com os departamentos? Como você vai trabalhar com os irmãos? Como você vai trabalhar com o seu pastor? Meus queridos, é a chance de refazermos os nossos objetivos. Vamos deixar de sermos legalistas para ser cumpridor da palavra de Deus. João 4:24, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Deus. A igreja não está diminuindo, a igreja está crescendo. O Espírito Santo está trabalhando na igreja. As coisas velhas ficaram para trás e é um novo objetivo. Traça o seu objetivo para 2021. O que é que você vai fazer de diferente? Quantas Bíblias você vai doar esse ano? Quantas pessoas você vai evangelizar? Aproveite essa moda
de colocar metas na virada do ano, e coloque metas para o Evangelho. Paulo vai dizer que perder, deixar as coisas para trás, essa perda é vitória. É vitória, meu querido. A vida humana é desse tamanho. A eternidade não tem fim. E você vai chegar na eternidade. Agora, do lado de quem, meus queridos, vamos começar trabalhando, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos vão ficar. Sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus que está dizendo. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja, o seu pastor, e que você se coloque à disposição do Evangelho, se coloque à disposição de sua igreja, se coloque à disposição do seu pastor, e vamos trabalhar. Jesus está voltando. Deus abençoe. Eu vou orar. Senhor e eterno Pai, obrigado, Senhor. Paulo estava preocupado com os filipenses porque eles estavam sendo enganados. Pessoas de dentro da igreja, de fora da igreja, estavam destruindo toda a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos deixando as coisas para trás e seguindo para a frente, cujo alvo é Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar isso como meta em 2021, que possamos cumprir com a nossa obrigação de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja em tua vida, agora e para todo sempre. Amém. Fiquem na paz. Deus os abençoe.